Deus está aqui. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, sem perder tempo, em dois textos. O primeiro é o Evangelho de João, capítulo 20, e o versículo de número 22. E depois o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Eu sinto Jesus aqui. O Espírito Santo está aqui. João capítulo 20, verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vou ler de novo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Basta virar a página. Capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, é o próximo livro. O versículo é o de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vou ler de novo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e incline a cabeça. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos por tudo que ouvimos nesse culto. Fizemos uma viagem, Senhor, aqui para dentro dos milagres, dos mistérios, das profecias, das libertações. Senhor, o culto poderia terminar agora e poderíamos ir para casa com a alma abastecida. Nosso apóstolo foi boca do Senhor aqui, meu Pai. Nós vimos aqui o Senhor tirar pessoas de cemitério e colocar entre os vivos. Nós vimos o Senhor usar pessoas em espaços públicos. E eu tenho certeza, ó Pai, que a unção ainda permanece sobre nós. Senhor, na medida que eu estiver falando aqui, e eu não quero me demorar muito, eu gostaria muito que o Senhor tomasse posse deste lugar. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, esse já tem uma ligação com o céu. Que ele começasse a orar em outras línguas, e o maior coral de línguas estranhas de São Paulo começasse a cantar na língua dos anjos. Aqueles que nunca falaram em línguas estranhas, que o céu rasgue sobre eles, que sejam batizados com o Espírito Santo nesta manhã. Senhor, enquanto eu estiver falando, o Senhor pode curar e libertar, e que o diabo vá para os quintos dos infernos, meu Pai, e que esse lugar seja tomado pelos seus anjos. Que desça aqui anjos de fogo. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele, Jesus. Pega ela agora. Agora. Agora, meu Senhor. Não importa se estão aqui ou se estão em casa. O que importa é que no mundo espiritual não há distância. Fala conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Há algo diferente no ambiente da igreja, na atmosfera da igreja. Eu fiquei muito atento a tudo que aconteceu aqui desde o início da hora que eu cheguei. E o Senhor falou comigo que Ele tem propósitos aqui dentro. Esta é uma igreja de sacrifícios. E o nosso sacrifício em passarmos aqui horas e horas a fio, isso tem um peso diante do céu. Vou pedir agora para que você me empreste o seu coração por alguns minutos. Eu prometo que não vou me delongar muito. Não vou ser como Paulo, tá? Hoje não vou ser como Paulo. Até porque existem momentos e momentos, né? Existe um momento que Deus precisa
que o culto se estenda e Paulo vá pregar até a madrugada. Mas se Deus quiser dar apenas uma palavra, como disse o homem a Jesus, basta uma palavra sua. Então eu creio que Deus também pode fazer coisas tremendas aqui. O apóstolo, quando esteve comigo em Brasília, disse: eu quero muito, e Deus havia falado com ele, que você leve uma palavra sobre o Espírito Santo. Eu amo falar sobre o Espírito Santo. Ele é meu amigo, ele é meu confidente. E pena que durante a minha caminhada com Deus, eu sou crente há 30 anos, eu não o conhecia como conheci ele nos últimos anos. Faltou ensinamentos, até porque a mente humana ela é muito pequena para tentar compreender as coisas de Deus. Quem é o homem para dizer eu sei tudo sobre Deus? Principalmente a nossa fé cristã, que é uma fé que acredita em uma trindade divina. E essa palavra trindade às vezes tira a gente do chão, né? Ora, se temos apenas um Deus, por que esse Deus se manifesta de 3 formas? E isso às vezes, por ser tão difícil de explicar, a maioria dos nossos pais na fé não tem paciência de pregar para nós. Então o crente acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas quando é colocado na parede ele não consegue explicar direito, né? Não são 3 deuses. Nós não temos um Deus com 3 cabeças. É um único Deus. Mas o amor desse Deus é tão grande, e como ele é onipotente, só Deus é onipotente, ou seja, só ele tem todo o poder. O amor dele é tão grande, e por amar a humanidade, ele se dissolveu em 3. Ele se repartiu em 3. E cada uma das suas personalidades atua de uma forma diferente. Imagine você que Deus Pai é o arquiteto, Deus Filho é o construtor, e Deus Espírito Santo é quem coloca a vida na construção que foi feita. Deus Pai veio e rabiscou, Deus Filho veio e construiu, Deus Espírito Santo veio e colocou vida naquilo que havia sido construído. Assim como nós temos na natureza, por exemplo, um ovo. Quem já viu um ovo aqui? O ovo é um elemento, mas um elemento feito de 3 partes. Ele tem a casca, tem a clara e tem a gema, né? Mas é apenas um ovo. Ninguém fala que são 3 ovos. É um ovo que tem uma casca, ele tem uma clara e tem uma gema. Assim é o nosso Deus eterno que está no céu. Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Se pegarmos a Bíblia Sagrada de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver que cada uma dessas personalidades de Deus teve uma ocupação sobre o planeta Terra. De Gênesis até Malaquias, nós vamos ver Deus Pai operando. Por isso o nome dele é exaltado no Velho Testamento. Chamam dele de Iavé, o grande Jeová. E esse Jeová tem vários nomes, né? Tem Jeová Sabaô, Jeová Samá, Jeová Tsidqueno, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que está presente, o Deus da montanha. Porque toda exaltação é dada a ele, porque Deus Pai opera. Deus Pai volta para o céu e iniciamos o Novo Testamento com a chegada de Deus Filho. Vem Deus Filho, abre a oportunidade para a época da graça. Jesus fica aqui por 33 anos e meio. Quando está chegando a hora dele ir embora, ele diz assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar um outro consolador para ficar no meu lugar. Então quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce. E ele está conosco até hoje. 2000 anos, preparando a igreja, adornando a igreja, aguardando que a trombeta seja tocada. Porque quando a trombeta tocar, ele vai nos ajuntar aqui e vai nos levar aos céus para estarmos para sempre com o Senhor Deus na eternidade. Quem aguarda o arrebatamento da igreja aqui? Na minha infância na igreja, na minha adolescência, para mim o Espírito Santo era só um vento. Porque todas as vezes que falavam sobre o Espírito Santo, usavam metáforas. Ou falavam do vento, ou falavam da água, ou falavam do óleo. Então a gente só lembrava do Espírito Santo quando cantava um louvor, quando íamos começar a orar e alguém começava a cantar: vem Espírito de Deus, e aí lembrávamos dele. Você vai ver as pessoas dar glória a Deus, você vai ver as pessoas dar glória a Jesus. Raramente você vai ouvir alguém dando glória ao Espírito Santo. Mas se ele é Deus como Pai e é Deus como Filho, por que nós não o exaltamos? Porque falta a nós o entendimento de quem ele é e qual é o lugar que ele ocupa no nosso meio. O Espírito Santo, ele é companheiro.
É Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é sensível. E Ele é tão santo e tão puro, que Jesus, quando passou por aqui, disse assim: vocês podem falar do meu Pai, podem falar de mim, podem falar dos anjos, mas não falem do Espírito Santo. Porque se tocarem em mim, tem perdão. Se tocar no meu Pai, também tem perdão. Mas se tocar no Espírito Santo, não tem perdão, nem hoje, nem nunca mais. Ora, se Jesus está dando esse ensinamento, e se o próprio Filho de Deus tem esse respeito por essa personalidade, por que é que nós não nos aproximamos dele de uma maneira tão extremamente íntima? E é sobre isso que eu quero falar aqui em rápidas palavras. Quero falar sobre a intimidade. Eu li 2 textos com vocês, e eu não sei se vocês perceberam o que estava escrito ali. O primeiro texto está nos evangelhos. Jesus está ressuscitado, está naquele período de 40 dias, que ele aparece para quase 500 testemunhas. E numa dessas aparições, ele entra dentro da casa. A Bíblia faz questão de dizer: estavam as portas trancadas, e Jesus entrou dentro da casa com as portas trancadas. Ele atravessou a parede, atravessou a porta, atravessou a tranca, atravessou a janela. Ele entrou dentro da casa, olhou para os discípulos que ficaram assustados, e ele diz: podem olhar as minhas mãos e o meu lado, sou eu, eis aqui as minhas cicatrizes. Quando eles viram que era ele ressuscitado, antes deles terem um infarto no miocárdio, por causa do susto, a Bíblia diz que Jesus fez assim: e Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus fez o quê? Não ouvi? Ele fez assim, e disse a eles: recebei o. Pergunta que eu faço à igreja: os discípulos receberam? Sim ou não? Ora, Jesus entrou dentro da casa, casa fechada, soprou sobre eles para que recebessem. Jesus não brinca de reunião, não brinca de culto. Ele não dá pela metade, ele não dá um terço. Ele soprou e deu para eles a plenitude do Espírito Santo. Todos receberam o Espírito Santo, amém? Só que nenhum deles saiu dali e fez milagres. Estavam cheios do Espírito Santo, mas não curaram os enfermos. Estavam cheios do Espírito Santo, mas ainda estavam amedrontados, por isso estavam fechados na casa com medo dos judeus. Receberam o Espírito Santo, mas ainda estavam sem saber o que fazer. Pois bem, passou um tempo, Jesus marcou um ponto de encontro com ele. Findados 40 dias, estão todos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Estão no solapé da montanha. Você deve se lembrar desse dia. Estavam todos ali no pé da montanha e Jesus aparece para eles. Jesus começa a conversar com eles, e a Bíblia diz que de repente vem vindo uma nuvem. E a nuvem vem por baixo dos pés de Jesus e começa a levantar Jesus. Então Jesus começa a conversar com eles aqui do alto. Eles estão olhando para Jesus, e Jesus está falando coisas eternas, e ele abre uma oportunidade para eles perguntarem o que quiserem. Aí os discípulos resolvem perguntar assim para Jesus: é neste tempo que o Senhor vai livrar Israel da mão dos romanos? Jesus entendeu que eles estavam perdidos. Eles podiam ter perguntado coisas da vida pós-morte, porque ele morreu e ressuscitou. Poderiam perguntar coisas do céu. Então Jesus diz para eles: olha, vocês ainda não estão preparados. Então antes de ir embora, ele fala assim para eles: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Receberão poder do Espírito Santo, para ser minhas testemunhas. Então Jesus está dizendo para eles: o que eu dei para vocês dias atrás não foi o suficiente. E tendo dito isto, Jesus foi embora para o céu. Os discípulos saíram dali e correram para dentro de um cenáculo. Um cenáculo é uma sala, não é uma igreja. Era a sala de uma casa. E os que estavam ali
Jesus apareceu para quase 500 testemunhas. Haviam quase 500 pessoas que viram ele no solapé da montanha. As 500 correram para uma casa e ficaram reunidos, porque eles achavam que Jesus ia fazer aquilo naquele mesmo dia. Correram para Jerusalém, entraram em uma sala e dobraram os joelhos e começaram a orar. Manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder. Manda, Senhor, manda a sua presença. Manda o Espírito Santo sobre nós. Só que no primeiro dia o Espírito Santo não veio, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. A Bíblia diz que levou 10 dias. Quantos dias? No final dos 10 dias, já não tinha mais 500 testemunhas. Estavam quase 120 pessoas. Isso fala que nem todos aqueles que tiveram a primeira experiência vão ter a segunda. Por falta da paciência, por falta da perseverança, por falta de ter ânimo e vontade de continuar a buscar. Eu me lembro que quando eu era jovenzinho na igreja, eu sou assembleiano, né? E o assembleiano, ele é estimulado, instigado a buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu comecei a buscar, até que eu recebi. Mas amigos meus que começaram comigo, buscaram com a mesma intensidade, não receberam no mesmo tempo que eu, e com o tempo foram desanimando, e até os dias de hoje, estão na igreja, cantam, gostam de ir no culto, mas nunca receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, quando eu leio esses dois textos da Bíblia, isso aqui eu já transformei em ensino, eu falei, Senhor, por que o Senhor soprou sobre eles e depois mandou eles ficarem em Jerusalém até receber de novo? Existem duas maneiras de ter o Espírito Santo, e o Senhor me disse, sim, o Espírito Santo pode atuar na vida de um crente de duas maneiras. A primeira é ter o Espírito Santo aqui dentro. A segunda é ter o Espírito Santo aqui em cima. Vou falar de novo. A primeira é receber o Espírito aqui dentro. A segunda é receber o Espírito Santo aqui em cima. O que é que Jesus está falando com os discípulos? Depois que caminharam com ele por 3 anos e meio, depois que Jesus, ele purificou, depois que passaram pelo funil, depois que saiu aqueles que o traíram, no dia da ressurreição, dias depois, quando ele entra dentro dessa casa, os discípulos que estão ali foram aqueles que permaneceram. Então ele entra ali dentro, ele sonda, eles diz, agora vocês estão convertidos de verdade. Então agora vocês podem receber o Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles para que eles sejam salvos. Então existem duas maneiras do cristão ter o Espírito Santo. Um é ser cheio do Espírito Santo aqui dentro para salvação. Ter o Espírito Santo para salvação, isso aqui é regra. Todo crente, de toda a igreja, de todos os ministérios, crendo ou não crendo, eles precisam ter essa transformação interna, porque a conversão não é externa, é interna. Por isso é o Espírito Santo aqui dentro. É Jesus encontrando com a mulher samaritana e dizendo para ela, se as minhas palavras permanecerem em você, do seu interior vai saltar uma fonte de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Jesus encontrou com a mulher, pregou para ela, ela foi salva e disse, se as minhas palavras permanecerem em você, a salvação que eu te dei estiver dentro de você, aqui dentro vai nascer uma fonte de águas, e essa fonte vai jorrar para a vida eterna. O que é a vida eterna? Salvação. Então a fonte fala do Espírito Santo aqui dentro, é Jesus soprando sobre eles. Recebam o Espírito Santo aqui dentro. Todos os crentes que aceitaram Jesus Cristo como Salvador de verdade, os que são convertidos, não os que são convencidos, porque tem gente que é convencida, mas não é convertida. Ela parece aquele antigo, antigamente tinha um shampoo chamava Denorex, né? Parece, mas não é. Tem muita gente que parece que é, mas não é. Está na igreja, tem cara de crente, usa roupa de crente, carrega a Bíblia de crente, mas não tem o coração de um crente. E como não tem o coração de um crente, não pode receber a plenitude do Espírito Santo. E por isso ainda não teve, porque a transformação é aqui dentro. Então uma coisa é ter o Espírito Santo aqui dentro. Então eu repito, todas as igrejas, não importa se elas são carismáticas ou tradicionais ou ortodoxas, os crentes que aceitaram Jesus de verdade, o amam, reconhecem o seu sacrifício na cruz, esses têm o Espírito Santo aqui dentro. Agora, ter o Espírito Santo aqui em cima, em forma de revestimento, em forma de autoridade, em forma de poder, aí não é para qualquer um.
aí não é para qualquer pessoa. Aí essa pessoa que quer receber este poder do Espírito Santo, ela tem que pagar um preço. E qual é o preço, pastor? É ir para Jerusalém e esperar ele descer. Não tem data prévia. Não sabe se é 1 hora ou se são 10 dias. É ficar batendo na porta até a porta abrir. É ficar pedindo até receber. É ficar implorando até o céu olhar para você e achar você digno disso. Então aquele que quer receber o Espírito Santo não pode vir para a igreja e ficar apenas de braço cruzado, olhando o pregador com a cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Eu nunca vi o Espírito Santo descer sobre alguém que está fechado. O Espírito Santo é como um beija-flor. Um beija-flor só vai em flor aberta. E a flor que ele vai é uma flor que tem mel dentro dela, tem um néctar lá, tem o pólen. O Espírito Santo não pode descer sobre você. Eu que sou homem, estou com vontade de descer e te dar um cascudo na cabeça. É sério, estou olhando para uma criatura aqui que ela está me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Está no culto até agora, mas não abre a boca nem para respirar. É pentecostal, mas não tem coragem de dar gritos de glória a Deus. Se você não manda a glória para cima, a glória não vem de cima para baixo. Se você não pede, ele não vem. Isto aqui não é um teatro onde você fica apenas observando. Aqui não é uma sala de aula, não é uma universidade onde o professor fala e você faz anotações e fica filosofando, dizendo to be or not to be, that's the question. Aqui é um campo de guerra. Aqui é um campo de batalha, é uma arena. E se você quer receber o Espírito Santo, peça, mas pague um preço por isso. O que falta na nossa geração nestes últimos dias não é muito conhecimento, mas é a entrega para se ter uma intimidade com o Espírito Santo. E quando eu falo desse poder do Espírito Santo, eu falo do poder escrito ali em Atos 1 e 8, desse revestimento. A palavra poder ali pode ser traduzida por força. E recebereis o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Recebereis força. A palavra força e poder, porque a Bíblia do Novo Testamento é escrita em grego, no grego é dunamis. Diga dunamis. Pergunte o que é dunamis, pastor. É um gerador de força. É um motor que gera força. Jesus está dizendo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aqui dentro, no lugar do coração, vai nascer um dínamo. Vai nascer um gerador de força. Um motor de propulsão. Você vai receber uma dinamite dentro do peito. Você vai receber uma bomba atômica. Você vai ser um barril de pólvora caminhando pela terra. E quando o Senhor acender o fogo, vai explodir. E quando explodir, não fica na sua frente Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, obra de feitiçaria. Não fica obra de mandinga, nada ficará na sua frente. Eu sempre disse, já disse isso aqui e amo dizer, o Espírito Santo não respeita você porque você é inteligente. Ou melhor, os demônios não respeitam você porque você é inteligente. Os demônios não respeitam você porque você está na igreja há 500 anos. Não, meu pai foi pastor, meu avô foi pastor, meu bisavô foi pastor. Até os cachorrinhos da minha casa são pastor alemão. E não, o diabo não te respeita por causa disso. O diabo não te respeita porque você carrega uma carteirinha de membro ou de obreiro e lá está escrito a sua hierarquia no ministério. Não, o diabo não te respeita por causa do seu dinheiro no banco, nem por causa do carro importado que está ali na garagem. O diabo não te respeita pelo sobrenome que você carrega. O diabo só te respeita se ele olhar para você e ver que você é cheio do Espírito Santo. Um homem ou uma mulher possuído por este poder do Espírito Santo, ele pode virar um país de cabeça para baixo. Você não entendeu. Vou falar de novo. Um homem ou uma mulher sozinhos. Não estou falando com um exército. Sozinhos. Sem R$1 no bolso. Se forem possuídos pelo poder do Espírito Santo, podem virar um país de cabeça para baixo. Roberto, mude a música. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. O apóstolo São Paulo, um homem de 1,5 metro de altura, uma cabeça agigantada, calvo, há quem diga que era caolho e manco de uma perna, entra dentro da cidade de Éfeso, a terceira maior cidade da Grécia.
entra na cidade dos gregos, dos ricos, dos belos, dos inteligentes gregos. Ele já havia estado ali uma vez. Você lendo as epístolas, você vai ver ele dizendo: estive em Éfeso uma vez, mas fui impelido pelo Espírito a correr de lá. Se Paulo não se escondesse dentro de um navio, no cais, ele teria sido assassinado. Porque a primeira vez que ele entra em Éfeso, ele entra apenas com vontade, com desejo. Ele coloca o pé na cidade de Éfeso e começa a pregar. As pessoas saem jogando pedra nele, ele tem que fugir. E ele se esconde no porto, no cais, e vai embora. Na mente dele diz: nunca mais volto aqui. Aí um dia, Genor, ele estava orando e o Espírito Santo disse: agora é chegada a hora. E ele vai para Éfeso. E agora ele vai para Éfeso já mais velho, mais experiente. Ele para no porto, ele não sai gritando, falando do evangelho, não. Porque a primeira vez ele apanhou lá. Ele entra e começa a sondar a cidade. Ele vai andando pelas ruas, falando: Senhor, me revela por que foi que os demônios me expulsaram daqui da última vez. Me dá estratégia, me dá sabedoria. Por que que o diabo manda nessa cidade? A cidade de Éfeso era uma das cidades do mundo antigo que tinha uma das 7 maravilhas daquele tempo. O templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, estava lá. Um templo com 800 portas, em cada um de seus lados, que eram 4 lados, 200 portas. Em cada uma das portas haviam sacerdotisas e sacerdotes da deusa Diana, a deusa do amor, também chamada de Afrodite. Sabe como é que era o culto dela lá dentro desse mausoléu? Por isso era gigante, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era como se fosse um motel. As sacerdotisas e os sacerdotes recebiam sacrifício para a deusa Diana e entravam lá para dentro com os ofertantes. E lá dentro era pura orgia. Homem com homem, mulher com mulher, homem com 2 mulheres, mulheres com 3 homens, homens, mulheres e animais. Todos em orgia. Este era o culto dos Efésios. Há quem diga que havia pouco mais à frente deste grande edifício da deusa Diana, um centro de feitiçaria do mundo antigo. Então Éfeso, por ser uma grande cidade, uma cidade com 500 mil de habitantes em baixa temporada, na alta temporada 1 milhão de habitantes, cidade portuária, todas as pessoas, todos os países vizinhos vinham para ali, paravam por ali, porque era um porto comercial. Era uma capital promíscua. Era a capital dos gregos, homens e mulheres bonitos, inteligentes, ricos. E tinham lá uma religião que todo mundo queria. Quem é que não quer cultuar a um Deus que faz os seus prazeres irem à loucura? Uma cidade extremamente perfeita, dominada pelo demônio. E vai entrando na cidade um homem de 1,5 metro, manco de uma perna. Há quem diga que era caolho. E só dizendo: Deus, por que que o diabo manda aqui? Quando ele vira a esquina, vem vindo 12 homens. Quantos homens? Quando ele olhou para os 12, nenhum deles tinha um cartaz dizendo: eu sou crente. Nenhum deles carregava a Bíblia, porque a Bíblia não estava escrita ainda. Eram homens normais, andando na rua. A Bíblia diz que quando Paulo olhou para eles, Paulo descobriu que eles eram crentes. Porque o Espírito que estava neles testificou com o Espírito dele. E quando Paulo entrou na frente dos 12, a Bíblia diz que Paulo olhou para eles e fez uma pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Paulo não perguntou qual era a igreja, a convenção. Paulo não perguntou quanto tempo de igreja eles tinham. Paulo perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles já eram salvos. Eles já eram o quê? Eles tinham o Espírito Santo aqui dentro. Eles tinham a fonte. Mas eles não tinham o carisma, o charisma, o poder, a autoridade, o dínamos, o gerador. Aí eles disseram: nós nunca soubemos que existe isso. E Paulo diz: vocês querem receber? Eles: queremos. Paulo diz: dobrem o joelho agora. Paulo não esperou, não chamou eles para ir numa sala, uma reunião fechada, para tentar uma oração. Não marcou um culto especial. Paulo disse: é urgente o que Deus tem para fazer nessa cidade. Dobre o joelho agora. E eles dobraram o joelho no meio da rua. E a Bíblia diz: e Paulo, tendo colocado a mão sobre os 12 foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Foram batizados com o Espírito Santo no meio da rua. Um homem sozinho, apóstolo São Paulo, virou uma cidade de 500 mil pessoas de cabeça para baixo, ao ponto de, no final da passagem de Paulo por ali, o templo da deusa Diana desaparece.
Os centros de feitiçaria acabaram. A Bíblia diz que chamaram Paulo para um duelo. Os feiticeiros da cidade descobriram que ele era poderoso por causa dos sinais. Foram fazer um duelo, não deu nem para o começo. A Bíblia diz que no final os homens traziam as suas fórmulas de encantamento e colocavam no chão para ser queimados, porque o Deus que estava em Paulo era maior do que o Deus que operava em Éfeso. Vou perguntar mais uma vez: quem acredita que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo pode mudar uma cidade inteira sozinha? Então respire aí e me perdoe já. Se é verdade que um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo pode virar uma nação inteira, uma cidade inteira, por que você não conseguiu virar nem a sua vida ainda? Vou falar de novo. Se um Paulo pode virar do avesso um país inteiro, e ele tem o mesmo Jesus que nós temos, e ele tem o mesmo Espírito que nós temos, e ele vai para o mesmo céu que nós vamos, por que você não consegue sair nem dessa penumbra que é a sua casa? Está na igreja? Não, eu estou indo em processo de libertação. Precisa de 60 mil orações para sair os demônios que estão dentro de você. Sai aqui, chega ali na rua, te pegam de novo. Que desgraça é essa? Meu corpo está todo arrepiado, estou com raiva do diabo. É porque você não conhece o Espírito Santo. Porque a hora que o Espírito Santo entrar dentro de você e possuir o seu corpo, na hora que ele possuir as suas células, na hora que ele possuir os seus ossos, na hora que ele possuir o seu sangue, na hora que ele possuir a sua mente, o diabo vai correr de você. Ele vai ver você vindo por uma esquina, ele vai para outra rua do lado de lá, porque o que estará em você será muito mais forte do que aquilo que opera no mundo. Quer saber se alguém gostaria de receber esta graça, esse poder do Espírito Santo? Pois bem, só que o Espírito Santo, como ele é muito valioso, como ele é muito querido e é muito santo, ele não desce sobre qualquer um. Ele não desce onde há sujeira. Ele não desce onde há podridão. Quando ele desceu sobre Jesus, ele desceu em forma corpórea de uma pomba, uma pombinha. Você já viu pombinha ciscar carniça? Já viu uma pombinha ir sobre animal podre? Não, porque ela não é uma ave de rapina. Interessante, né, Genor? A gente ama tanto a águia, né? Os pastores, a gente tem até anel de águia. A gente fala, aquele é um crente águia, né? Porque a águia é a rainha dos céus, né? A ave bonita, forte. Por que o Espírito Santo, quando desceu sobre Jesus, não desceu em forma de uma águia? Já se perguntou aí? Pergunte para mim, por que não, pastor? Porque com todos os atributos que a águia tem, ela ainda mata. Ela desce e mata. Ela cisca carniça também e come carne podre. A pombinha não. Sabendo o diabo disso, os crentes não exaltam a pombinha. O diabo pegou esse símbolo e levou para dentro da feitiçaria. E tem lá a pomba gira. Aí tem os demônios pomba. Mas você nunca vai ver, nossa, aquele crente é um crente pomba, né? Aquele pastor é um pastor pomba. Não, é águia. Tudo isso para desmerecer a figura do Espírito Santo. Ele quer descer. Ele quer voltar a operar como antigamente. Ele quer usar as suas faculdades mentais e espirituais. Ele quer que a sua mão cure os enfermos. Ele quer que os seus pés, onde seja pisado, as correntes se quebrem. Ele quer que a sua sombra levante o paralítico. Ele quer que a sua mente seja tomada por sonhos e a sua língua por profecias. Mas ele está impedido. Porque te falta entrega, renúncia, pureza e santidade. Agora, se ele encontrar alguém que tenha desejo e coragem de voltar à velha prática da consagração, se ele encontrar uns crentes de oração em monte, não só para campanhas, faça campanhas, peça, mas alguém que diz assim, subi aqui hoje só para buscar a sua presença. Entendeu ou não entendeu? Vou falar de novo. Alguém que vem à igreja, não, hoje eu não vim, não, eu sei que eu tô lascado, eu tô doente, minha família está assim, tô perdendo tudo, mas hoje eu não vim para isso. Hoje eu vim porque eu quero dançar contigo, Espírito Santo. Hoje eu quero ser seu amigo, quero ser seu íntimo, eu quero caminhar com você, eu quero andar do seu lado. Talvez tenha sido isso que aconteceu com a minha vida e com a vida do Agenor.
Talvez tenha sido isso que aconteceu com a vida de alguns homens e mulheres, que Deus segregou, tirou do meio do povo e destacou. Ora, se eu sou feito da mesma matéria que você, por que que quando eu falo as coisas acontecem, as pessoas sentem, e quando você fala não acontece nada? Ah, pastor, é porque você foi escolhido no ventre da sua mãe. Nós damos essa desculpa, e eu até creio que fui escolhido, mas não funciona bem assim. A chamada para o ministério é diferente da chamada para a salvação. A chamada para a salvação é de cima para baixo. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para nos salvar. Deus nos amou primeiro. Então a salvação é porque Ele te amou primeiro, e Ele te deu a salvação, ponto final. Ele te deu o Espírito Santo dentro, seu nome está escrito no livro da vida. Agora, para começar a operar no reino, para receber unção, para ter um ministério de fogo e de glória, para ser um instrumento, para receber o Espírito Santo aqui em cima, aí não depende mais de Deus, aí depende de você. Aí é você aqui embaixo dizendo: Deus, eu quero. É você ir onde ninguém foi, é você fazer o que ninguém fez, é você, se preciso for, dar uma de Agenor Duque, colocar a roupa de mendigo e ir lá falar com o dono da televisão. É você entrar aqui dentro, no culto mais frio que seja, todo mundo calado e você gritando igual maluco. E alguém mandando você calar e você dando uma de Bartimeu: Jesus, eu tenho misericórdia de mim. É isso que Deus quer. Deus quer que você grite, peça, mostre para Ele que você tem desejo. Alguém acredita no que eu estou falando? Pode dar um glória a Deus aí? Eu vou contar para você 3 histórias. 4, na verdade. Então preste atenção. Sobre homens que foram mudados quando o Espírito Santo desceu sobre eles de uma forma violenta. A cidade de Chicago, nos Estados Unidos da América, ela foi incendiada no século passado. Tudo de madeira, pegou fogo e a cidade toda se incendiou. E havia uma igrejinha pequena no meio desse fogaréu todo. E havia um reverendo, que era um cidadão bem obeso, bem gordinho. E ele, quando viu a cidade toda pegar fogo, ele entrou dentro do seu quarto, que o quarto dele ficava em cima da igreja. E ele começou a dizer: Deus, Senhor, o que é que eu vou dizer às pessoas quando tudo isso terminar? As pessoas perderam sua casa, as pessoas perderam seus sonhos. Eu sou só um pastor de uma paróquia pequena. Senhor, o que vai acontecer será uma tragédia. Eu preciso de algo que eu nunca tive antes. Deus, me visita de uma forma que o Senhor nunca me visitou antes. Ele diz que saiu um vento do nada, bateu sobre ele e jogou ele para o chão. Ele ficou tão desnorteado, e ele era roliço porque era gordinho. Ele rolou para debaixo da cama e ficou entalado debaixo da cama. Debaixo da cama ele grudou naquelas grades aqui, começou: Deus, o que o Senhor deu é muito forte, tira um pouco, senão eu vou morrer. Esse homem saiu dali e se transformou no maior pregador do seu tempo. O nome dele, Dwight L. Moody. Levou 1 milhão de almas aos pés da cruz. Nos livros dele ele diz, engraçado, depois do incêndio, depois dessa experiência, porque na crise o Espírito Santo vem e desce sobre os homens. Depois que aconteceu isso comigo, eu pregava as mesmas mensagens, mas as pessoas chegavam em mim e diziam assim: que mensagem foi essa? Meu corpo está arrepiado, os meus ossos estão batendo. Eu fazia as mesmas orações, só que agora o paralítico andava, o cego via, o mudo falava. O que é que ele estava dizendo? Que quando o Espírito Santo se apossou dele, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Quem gostaria de receber isso nessa noite? Então não espere a sua casa pegar fogo, não espere uma tragédia. Eu estou pregando, comece a orar aí mesmo. Comece a dizer: Deus, me visita como o Senhor nunca antes me visitou. Venha comigo para Londres, Inglaterra. Entra comigo numa casinha de madeira pequena. Tem um homem, pequeno também, 1,5 metro de altura também. Deus tem propósito com gente baixinha. Oh glória.
Parece que o baixinho é mais amado pelo céu porque o vaso é pequeno e enche mais rápido, né? Tem um homem em Londres, ele está dentro do quarto dele, batendo na parede, esmurrando a parede dele. Ele está esmurrando a parede, dizendo assim: oh, o Senhor me usa. Tum, tum. Oh, o Senhor me mata. Me usa ou me mata, porque os homens me humilharam. Esse moço tinha uma vocação e ele tentou ser missionário da Igreja Batista. Só que a Igreja Batista foi fazer com ele foi passar por uma avaliação psicológica e ele não passou. Indeferiram o pedido dele, dizendo que ele era extremamente raivoso, ele era sanguíneo, e para ser um missionário não podia ser sanguíneo. Então não deixaram ele pregar ali. Ele começou a pregar nas igrejas, tiraram os púlpitos dele. Ele começou a pregar na rua, e no meio da rua as pessoas começaram a jogar pedra nele. Aí ele entrou dentro do quarto dele e disse: ou o Senhor me usa, ou o Senhor me mata. Resolve, me mata agora, ou me usa de um jeito que o Senhor nunca me usou. Veio um vento do nada, bateu no peito dele e jogou ele para o chão. O irmão dele estava do lado de fora, escutou o barulho, entrou correndo no quarto, achando que tinha acontecido uma tragédia. Quando olhou no chão, estava o irmão dele esturricado no chão, tremendo. Quem estava caído no chão chamava-se John Wesley, o pai do avivamento da Nova Inglaterra. E o irmão dele, só de pôr a mão nele e levantar ele do chão, Agenor, o dele tinha caído. A unção que estava em John Wesley pegou Carlos Wesley, e Charles ou Carlos Wesley se tornou o maior cantor. Anota aí, músicos: o maior cantor da sua geração. Compôs mais de 3.000 louvores. John Wesley ia pregar, vinha no meio da rua 40 mil pessoas para ouvi-lo pregar sem microfone. O senhor já esteve lá nos Estados Unidos, na ilha de Martha's Vineyard. Aquela ilha, Genor, tem lá um lugar onde John Wesley levava o povo na época da oração, na época do inverno. Ele de cavalo passava pelas aldeias americanas e gritava: quem quer avivamento me acompanha. Ele levou 10.000 americanos para aquela ilha no meio da neve. E a oração desses 10.000 americanos no meio da neve trouxe o maior avivamento de evangelismo para o mundo. Nós brasileiros fomos atingidos por causa daquilo lá. Os americanos, os ricos americanos, começaram a dar dinheiro para as obras missionárias por causa desse homem, 1,5 metro de altura. Só que o Espírito Santo soprou sobre ele. Alguém quer receber isso? Tem um homem, esse é adolescente, ele tem uma gagueira terrível. A família não tem paciência de falar com ele. O único amigo que ele tinha convidou ele para ir numa cidadezinha 5 horas da manhã ouvir uma mulher pregar. Uma mulher pregar. O nome dela era Kathryn Kuhlman. E lá vai o gago. Ele disse que quando chegou na porta da igreja, ele nunca tinha visto aquilo. 5 horas da manhã, entupido de gente. Quando abriram a porta, todo mundo saiu correndo, ele correu junto. Ele disse que ele ficou em pé no meio do povo. E de repente estava tudo normal, até que entrou no púlpito a senhora Kuhlman. A senhorita Kathryn Kuhlman entrou no púlpito, começaram a cantar um louvor, e ela começou a orar. Ela não pregou naquele dia, ele disse. Ela cantava e de repente ela parou e começou a chorar muito. Ela teve uma convulsão de choro, dizendo: não firam o meu amigo, não machuquem o meu amigo, porque ele é tudo que eu tenho, e eu só tenho ele. Amem o Espírito Santo. E ela disse: venha, meu amigo. E quando ela disse: venha, meu amigo, eu tudo arrepiado aqui. Quando ela disse: vem, meu amigo, ele disse que o ambiente parece que tinha uma corrente elétrica. Ele começou a chacoalhar, a tremer o corpo inteiro. Ele não sabia o que era. É o que está acontecendo com você agora. Tem pessoas aqui com o mesmo sentimento. O Espírito Santo está te visitando da mesma forma. E ele disse que o culto acabou. Ele foi com um amigo dele, não conseguiu conversar. Entraram no ônibus, foi para casa. Ninguém na casa dele conversava com ele. Ele dormia no 2º andar, na beliche. De manhãzinha, quando ele acordou, o irmão dele já tinha saído. Ele sentou na beliche e ele lembrou do que a senhorita Kuhlman disse. E ele disse: vou cumprimentar o meu amigo hoje de manhã. Sentado na cama, ele disse, gaguejando: good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo.
Ele diz que quando ele pulou da cama, ele ficou caído por 8 horas. Quando ele conseguiu levantar e abriu a porta do quarto, a mãe dele estava passando o vecchio. Como é que chama? Como é que é vecchio aqui? Aspirador. Estava aspirando o chão. Ele passou perto da mãe dele, a mãe dele caiu para o chão. Ela perguntou o que é. Quando ele abriu a boca, a gagueira sumiu. Esse homem é o pastor Benny Hinn, que vocês recebem aqui todos os anos. Lá nessa ilha de Martha's Vineyard, e eu termino aqui, eu disse que eram 3, vou contar o quarto. Na ilha de Martha's Vineyard, há uns quase 80 anos atrás, as escolas americanas ensinavam a Bíblia, antes de tirarem as Bíblias das escolas. Tinha aula religiosa. Então as professoras pegaram as crianças da grande Boston e levaram para a ilha de Martha's Vineyard para fazerem um piquenique, e aproveitaram para levar as crianças para conhecer a casa de John Wesley, o pai do avivamento. E a professora que estava dando aula mostrou para as crianças: aqui era onde ele comia, subiu no andar de cima com ele, aqui era nessa cama que ele dormia, nesse quarto. E a professora, para instigar as crianças, disse: John Wesley dormia do lado de lá da cama. E as crianças perguntaram: como a senhora sabe? Ela disse: vem aqui do lado de cá. E do outro lado da cama, na madeira, tinha 2 buracos redondos. Não buraco, a madeira estava afundada. 2 buracos redondos. Ela disse: estão vendo essas marcas? É do joelho de Wesley. Para deixar essa madeira desse jeito, ele ficava aqui 10 horas por dia ajoelhado, orando, buscando o Espírito Santo. E a professora terminou dizendo: Deus está procurando um novo Wesley. No fim daquela manhã, as crianças passaram o piquenique. Na hora de entrar no ônibus, as professoras começaram a fazer a chamada. Na hora da chamada faltou uma criança. O menino chamava-se William. E as professoras começaram a gritar: William. Saíram pelo meio daquela ilha gritando: William, William, as monitoras. Aí a professora lembrou: eu fui com ele na casa de John Wesley. Chegou na casa de John Wesley, ela olhou no sótão, no basement, olhou a casa toda e não viu. Ela foi no quarto, abriu a porta, não viu. Quando ela foi fechar a porta, ela escutou um gemido. A professora abriu a porta e acompanhou o gemido. O gemido estava do lado de lá da cama. Ela chegou do lado de lá da cama, Janor. Tinha um menininho de 7 anos de idade. As perninhas abertas, porque a abertura do joelho era grande. Ele colocou um joelhinho aqui e outro aqui. Loirinho o menino, com as mãozinhas assim, chorando assim: papai do céu, eu quero ser o novo Wesley. Aleluia. Eu me emociono, porque eu pude assistir esse pregador vivo. O nome dele é Billy Graham. William é o nome, Billy é apelido. Se Deus escuta a oração de uma criança, se Deus escuta a oração de um homem louco batendo na mão na parede, se Deus escuta um gago gritando para que o Espírito Santo seja amigo dele, por que ele não pode te ouvir nessa tarde? Fica de pé comigo. Escute. Talvez esses homens tenham pedido aquilo que a gente não pediu ainda. A gente tem pedido dinheiro, emprego, casamento. A gente tem pedido vitória, a morte dos nossos inimigos. E se nessa tarde a gente rompesse e pedisse: Espírito Santo, me usa? Alguém acredita nisso? Eu tinha 19 anos de idade, lá em Orlândia, na cidadezinha que eu moro, até hoje. Essa história é contada até os dias de hoje lá como uma lenda. A nossa igreja passou por uma violência, escândalos atrás de escândalos. Igreja do interior, 400 membros, ficamos com 20 crentes. Foram escândalos demais. Não dá nem para falar aqui, que é coisa feia. Eu era diácono, recém-casado. A igreja ficou vazia. O novo pastor que assumiu a igreja era um pastor lá do Nordeste, homem muito simples. Ele marcou uma reunião com os obreiros e estava eu lá. Depois que contaram a história, ele disse: Deus vai nos dar vitória, vamos reconstruir.
E ele falou: eu estou cansado da viagem, quem de vocês prega? Todo mundo apontou o dedo para mim. Eu falei: não, pastor, eu não quero pregar não. Ele falou: não quer pregar por quê? Pastor, está muito difícil aqui. Está uma vergonha, está dando vergonha até de falar que a gente é crente da igreja. Foi escândalo demais. Ele olhou para mim e disse assim: você é um homem de Deus ou é um saquinho de pipoca? Eu nunca tinha ouvido isso. Eu falei: eu sou um homem de Deus. Disse: então prova, rapaz. Vem pregar para nós hoje de noite. Eu disse: eu vou pregar de noite. E fui para minha casa. Cheguei em casa e falei para minha esposa, eu morava numa casinha de 3 cômodos. Falei: fica lá no quarto que eu vou orar aqui na sala, porque hoje eu preciso de alguma coisa diferente. Eu dobrei meu joelho, eu tinha um aparelho de som, lembra, Genor, aqueles toca-fita? Botei um toca-fita, que as fitinhas, botei Vitorino Silva cantando. O cego caminhava pela estrada, sem nenhuma direção. Vitorino cantando, eu juntei minhas mãos, encostei a minha cabeça no sofá e disse: Jesus, eu nunca subi sozinho no altar, mas hoje eu preciso de algo novo. Eu preciso de uma experiência nova. Me visita. O que eu falo agora é só para crente. Do encosto do sofá saiu um vento, bateu na minha testa e me jogou para trás. Eu caí no chão e não consegui mais abrir os olhos, porque tinha uma claridade tão grande que chegava a queimar as minhas pálpebras. Eu comecei a perder fôlego. Eu falei: meu Deus, é amor, vou morrer. Eu falei: me perdoa, me perdoa. Uma voz entrou dentro da sala e disse: não é a morte, filho. Hoje eu te dou ministério de fogo para as nações. Onde você não conseguir chegar, a sua história chegará. Eu levantei meio grogue, tentei ficar em pé, caí no chão de novo. Fiquei sem força nenhuma. Não conhecia nenhuma dessas histórias que acabei de contar para vocês aqui. Eu fiquei todo arrepiado. Eu olhei para o relógio, parecia ter sido 5 minutos. Eu fiquei quase 45 minutos daquele jeito. Aí a minha esposa que conta a história depois, que ela disse que eu entrei no quarto falando em línguas. Eu não lembro nada disso. Eu fui para a igreja, ela disse que eu fiquei na igreja, na porta da igreja, com a mão assim, abraçando alguém, conversando com alguém. Não lembro nada disso. Não tinha ninguém do meu lado. Pelo menos ninguém via. Naquele dia, Jesus despertou os crentes, a igreja encheu. Os crentes vieram ouvir o novo pastor para ver o que ia dar. O pastor, ao invés de pregar, me chamou para pregar. Eu subi ao púlpito, abri em João 3:8. O vento sopra onde quer. Fechei a Bíblia. Acabou o culto. Entrou um vento dentro da nossa igrejinha. Os crentes começaram a cair pelos bancos. Foi um pandemônio. Nós nunca tínhamos visto isso. Eu olhei para trás para ver, para falar com o pastor o que aconteceu. Quando eu fiz assim, caiu os presbíteros para o chão. Começou a faltar força nas pernas. O culto foi até 1 da manhã naquele dia. Batismo com o Espírito Santo, cura divina. Aí o meu pastor disse: você vai pregar na congregação quarta-feira. Me anunciou: o Marco vai estar quarta-feira na congregação. A congregação entupiu de gente. Eu cheguei lá e disse: vamos ver se funciona de novo. João 3:8. O vento sopra onde quer. Acabou, a glória de Deus desabou sobre a igreja. Foi assim que nasceu o ministério que Jesus me deu. E eu já preguei em mais de 80 países do mundo. E eu estou sentindo aquele mesmo vento aqui agora. Eu vou fazer um convite, é um só. Homens e mulheres que estão cansados de ter uma vida cristã vazia. Cansados de só ouvir falar em milagres e nunca vivê-los. Cansados de ouvir falar que Deus usa alguém e você nunca é usado. Pessoas que queiram receber o Espírito Santo em forma de poder. Aqui, revestimento. Te espero aqui na frente. Moisés, servindo a Deus muitos anos, um dia ele se cansou e disse: Deus, eu quero mais. O que você quer, Moisés? Eu quero ver a sua face. Aqui embaixo não dá, eu vou subir o monte. E quanto mais ele subiu, mais perto de Deus ele ficou. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo: e Moisés se aproximou de Deus, que estava na escuridão.
Venha na expectativa. Feche os olhos. Não sou eu que vou te dar, é Ele que vai te dar. Aleluia! A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho, é você. Chama Ele. Comece a pedir. É você. Olha aí, tem pessoas começando a cair no meio do povo. Não sou eu, é Ele. Está soprando, o Espírito Santo está soprando. Que aponta o destino, é a mesma que encobre o passado, que sacia a fome. Pede uma experiência nova. A minha sede é você. É você. Mais perto do monte, Mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. é tudo sobre você. Iramasui andrebele cara lavastei anderebe cavassúria. Peri andrebele candoroma suri de cara lavachara maharabas. Espírito Santo de Deus, meu querido amigo, meu querido amigo, eu não sou o pastor Benihim, eu não sou John Wesley, eu não tenho a audácia ou a autoridade que esses homens tiveram, mas eu tenho as mesmas necessidades que eles tiveram. A minha geração precisa de algo novo, Espírito Santo. Aqui na minha frente tem milhares de pessoas que vieram em busca da sua presença. Eu sei que muitos deles precisam se santificar, precisam se acertar, mas em nome de Jesus, dá para eles só uma palhinha daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Dá para eles só o gostinho daquilo que pode acontecer se o Senhor descer sobre eles. Onde houver alguém te buscando agora, onde houver um homem, uma mulher te buscando, te procurando agora, onde houver alguém cansado de uma vida comum, desce sobre eles, desce sobre elas, desce agora, desce, enche esta casa com a sua presença, enche este lugar agora, agora, agora. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Oh, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Como profeta desta manhã, eu profetizo uma nova história sobre a sua vida. Profetizo um novo ministério sobre a sua vida. Profetizo uma nova experiência. Profetizo que quando você sair daqui, sairá daqui abraçado pelo Espírito Santo. Esta tarde será uma tarde de encontro com Deus.
À noite o culto vai pegar fogo. Na madrugada o Senhor Jesus te dará sonhos proféticos. E durante essa semana haverá prodígios, sinais e maravilhas acontecendo sobre a vida de todos aqueles que estão buscando uma nova experiência. Quem crê, diga: eu creio. Levante a mão direita para o céu comigo e diga: em nome de Jesus. Mais alto: em nome de Jesus. Todos os demônios que roubaram a minha sensibilidade, eu ordeno, venha para a palma da minha mão, feche a sua mão. Vou contar até 3, você joga no chão e pisa em cima. E aí você abraça umas 3 pessoas e diz para eles: o Espírito Santo quer te revestir. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida. 2,5, receba o Espírito Santo sobre a sua história. 3, jogue no chão, pisa em cima. Abrace, profetize, seja cheio do Espírito Santo.